vamos com mais uma história? Simbora, sem perder tempo. A Maria de hoje, ela tá voltando para dar continuidade ao relato dela, tá? Eu vou botar por aqui, vai por aqui, me lembrem. Eu sempre esqueço, né? Mas bora. Oi, Nadir, amei o vídeo, até relaxei. Esses assuntos são pesados de relembrar, mas como você sempre diz, tem uma história para contar? Não deixa guardado. Eu lembrei de um negócio aqui. Muitas pessoas que contam as histórias aqui, aí depois que eu leio aqui a história e tal, aí falam que é bom relembrar, que dá um alívio relembrar, que é bom ouvir a própria história sendo contada por outra pessoa. E dia desses aí, eu vivi exatamente isso. Um canal aí, esqueci o nome do canal, né, gente? Esqueci. Mas enfim, eu contei a minha história lá nesse canal, né? O que vocês fazem aqui, eu fiz nesse canal. Redigi a minha história, tudinho, e a pessoa lá leu a minha história. E foi interessante, eu ouvi a minha história contada por outra pessoa. E assim, eu fiquei passada comigo mesma, de como que eu fiz tudo que eu fiz. Mas enfim, vamos embora. Não li a mensagem dela, não sei o que ela vai contar aqui, eu quis reagir com vocês. Vamos lá. As vozes. Quando eu tinha 8 anos, começou a acontecer umas coisas bastante esquisitas em casa. A minha mãe meio que encasquetou com o versículo da Bíblia. Seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu sei que não é culpa do versículo. Eu tenho certeza que o abandono na infância, a fome, os abusos do meu pai e a busca exacerbada da religião contribuíram para isso que eu vou contar. Eu já tinha 4 anos de idade e se dedicava à igreja de um jeito espetacular. Não somente ela, como nós, os filhos, líamos muito a Bíblia. Eu lembro que nesta época, em especial, a minha mãe ia dar docilidade e nos tratar a violência em questão de segundos. Tudo muito rápido. Por exemplo, ela estava servindo o almoço um dia e serviu meu pai primeiro. O prato dele tinha uma montanha de comida e batatas, além de 2 ovos. Quando ela entregou o prato do meu irmão, estava lá arroz, feijão, meio ralo e 1/3 de um ovo. Meu irmão, que era muito faminto, perguntou: "Ô mãe, por que meu pai tem 2 ovos e o meu ovo é dividido com elas?" Ele tinha apenas 7 anos e era faminto. Ela levantou ele pelas orelhas, tossendo muito, e recitou um versículo que minha mente faz questão de esquecer, mas é algo sobre disciplinar crianças. Imediatamente engoli em seco e não quis mais comer. E neste dia também não comeu nada. Eu acho que por arrependimento ela acabou, depois de terem todos almoçado, dando o ovo dela para ele. O meu irmão ficou vários dias com a orelha toda roxa. Eu só comentei para explicar o nível de abstração da realidade que vivíamos. No segundo, muito amorosa, e no outro, aplicava os ensinamentos bíblicos. Nem parecia a mesma. Então, voltando. Ela lia e relia este versículo e conversava com os pastores, irmãos do círculo de oração. E eu não conseguia entender o que aquilo queria dizer. E ela falava isso com a gente em casa. E a gente, eu com 8 anos, meu irmão com 7, minha irmã com 5. Ficávamos olhando. Ela sem resposta. Ela ajoelhava e orava. Clamava e o entendimento nada de vir. Eu lembro que nesse dia era uma sexta-feira e ela nesse frisson, depois de passar o dia inteiro com a Bíblia aberta, fazendo anotações, e anoiteceu. Começou o som de um centro, as batidas dos tambores e sons. Este centro tinha atividades toda sexta-feira e à noite. E mais os sons chegavam em nossa casa, mais ela clamava. Nada disso sem exagero. Parecia que a atmosfera da nossa casa era densa, cinzenta. Na minha cabeça de criança, eu até ouvia o bater dos cascos do bode no quintal. E ela continuava clamando. Meus vizinhos e eu encolhidos nos cômodos mais longe delas. Aliás, meus irmãos e eu encolhidos no cômodo mais longe dela, coberto dos pés à cabeça de tanto terror. Do nada, grito horripilante. A minha irmãzinha falou: "O diabo pegou ela", e começou a chorar. Não tivemos coragem para ir lá ver.
Daqui pra frente é uma confusão, porque nem eu lembro de coisas meio que em câmera lenta. Tinha vizinhos entrando em casa, nossa casa não tinha porta no quarto. Eu ouvi alguém perguntando, cadê as crianças? Foi muito rápido, mas se parar pra pensar, nem tão rápido assim. Isso rolou o dia todo, só vieram ver depois do grito. Não sei o que houve ou como foi, dormimos sozinhos aquela noite. Levaram minha mãe para o hospital. No mesmo quintal tinha a casa da minha avó, que era na frente. E lá tinha nossos tios, irmãos da minha mãe. Não sei quanto tempo passou, mas eu lembro do meu pai levando a gente para buscá-la. Ela estava esquisita e meio calada. Para ter alta, meu pai teve que ir assinar algo. O médico conversou com ele e disse... Ela contou que está ouvindo vozes e recebendo comandos de Deus. Ela tem que fazer tratamento. Ela tem esquizofrenia. Eu apertei a mão do meu pai mais forte e eu não fazia ideia do que era aquilo. Mas eu não vou esquecer nunca esta palavra. O meu pai pegou minha irmã no colo, tirou minha mãe de lá, levou ela para casa. Outra coisa que eu lembro perfeitamente bem é que ela tomou remédio uns dias e depois não. Mal parou de tomar, já voltou para a igreja e conversou com o pastor no gabinete dele. Era uma sala simples, tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma bíblia e um cheiro de mofo. Era bem atrás da igreja, não tinha janelas. A minha mãe contou para ele que o médico disse, e o rosto dele ficou bem vermelho. Ele disse que isso eram demônios, perguntou se ela era dizimista e ela disse que sim. Ele sabia que era, o dízimo era entregue em um envelope com o nome. Então, neste caso, com certeza ela estava dando brecha para o demônio. A minha mãe começou a chorar muito e confessou para ele tudo de sexual que meu pai obrigava a fazer. Nadir, hoje eu tenho certeza que ele já sabia, mas a fez falar. Como já disse, era um ambiente de fofoca à igreja. Então, depois desta conversa, ele voltou para casa com a gente e não tomou mais os remédios, seguindo a voz de Deus, e muitas coisas que não precisava ter acontecido, aconteceu. Vocês sabem qual que é o problema, minha gente? É que as pessoas misturam muito religião com a realidade, o real da vida. Tipo assim, tem coisas que é para Deus fazer, né? Suponhamos que a pessoa tá com câncer, a pessoa já fez todos os tratamentos, já fez a quimioterapia, já fez a radioterapia, já fez tudo. E o câncer tá lá. Então pronto, agora vamos orar. Vamos orar para que Deus faça alguma coisa, porque tudo que o ser humano, tudo que a pessoa, tudo que os médicos puderam fazer já foi feito e nada foi resolvido. Aí sim, é para Deus fazer. Agora, eu tô com uma dor de cabeça. Não, eu vou orar para Deus curar. Não, vá tomar um remédio. Não, você toma um remédio, aí se a dor de cabeça não passar, você vai ao médico. Aí se o médico não der resultado, aí beleza, vamos falar para Deus. Mas assim, tem coisas que sou eu que tenho que fazer, tem coisas que é você que tem que fazer. E não botar tudo na conta de Deus, né? Porque Deus deu livre-arbítrio para a humanidade. E este livre-arbítrio tem que ser usado. Deus é para as causas impossíveis. As possíveis a gente vai lá e faz. Agora o problema é que muitas pessoas são tão ligadas à religião, mas tão ligadas que elas espiritualizam tudo. No caso da mãe dela aqui, é nítido que ela estava com problemas mentais. Não, mas era Deus, era o demônio. E o pior é nada, o pior é que não adianta eu ter a minha opinião formada sobre isso, ou você ter a sua opinião formada sobre isso, que este tipo de realidade vai acontecer. As pessoas muito religiosas botam no demônio a culpa que o demônio nem tem. E, infelizmente, dificilmente esta realidade vai mudar, por mais que eu fale, por mais que você fale. E no fim das contas, o que a gente vê são casos como esse aqui e tantos outros, de pessoas sofrendo por falta de maturidade espiritual. Bom, é isso aqui, tá? Só adiantando, vai ter outra parte dessa história aqui, tá? Aguardem que vem a outra parte ainda, beleza? Vamos para os comentários, me conta aí o que é que vocês acharam, nos veremos lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau!